O TRT da 13ª Região tem envidado esforços no sentido de otimizar os procedimentos de licitação. E dentro desse contexto, nós que fazemos parte da comissão de licitação, estamos formatando alguns cursos, inclusive já houve um curso ministrado acerca de licitações e contratos no âmbito desta 13ª Região. E, embora tenha sido um curso básico, bem básico, demonstrou o interesse dos servidores do tribunal no sentido de adquirir o conhecimento de como funciona um setor de licitação. Vale salientar que a licitação, ela muitas vezes, para quem trabalha na atividade fim, é algo assim que, eu diria assim, é algo distante, é algo que não se aproxima da própria atividade fim em si. Nós nos limitamos a dizer que o produto comprado em licitação ele não presta, não tem, muitas vezes é comprado com preço excessivamente elevado. Isso, vamos assim dizer, é o que muitas vezes a gente tem verificado assim, em comentários, não só, aí eu já amplio mais, já torno a coisa assim bem mais ampla. No âmbito das licitações no nosso país, em vários órgãos públicos, são frequentes as acusações de procedimentos mal elaborados, de procedimentos mal feitos, de procedimentos que muitas vezes não é que são ilegais, mas que fogem da regularidade, porque o procedimento de licitação ele tem todo um procedimento, tem todo um regramento, e esse regramento tem que ser seguido, e muitas vezes falta a capacitação do servidor no sentido de fazer um trabalho profícuo, vamos dizer assim, verdadeiramente dinâmico no âmbito das licitações. O nascedouro da licitação, vamos assim dizer, a fase, falando assim numa linguagem, sem se preocupar em adentrar em conceitos eminentemente jurídicos, mas assim, a licitação, ela, antes que a gente dê o ensejo ao processo de licitação em si, há várias fases em que o processo tramita. Basta verificar que nós temos, em primeiro lugar, a necessidade. Qual a necessidade do tribunal? A compra de um produto, a realização de um serviço, a realização de uma obra, a manutenção de equipamentos. Dessa necessidade é que é elaborado a elaboração de um documento, que no nosso caso aqui específico é denominado de termo de referência, embora em alguns casos a gente tenha o projeto básico. Mas o tema central da nossa rápida interferência aqui é em relação ao termo de referência. O que seria o termo de referência? O termo de referência é a base de qualquer procedimento da licitação. Tem um ditado que diz que pau que nasce torto, permanece torto. Um termo de referência mal feito, um termo de referência mal elaborado, ele pode trazer consequências nefastas à administração pública. Esse termo de referência, ele tem que ser bem elaborado. E, muitas vezes, pela própria correria,
pelo próprio dia a dia das atribuições dos servidores de um órgão público, esse termo de referência, os requisitos que são exigidos para um termo de referência não são vamos assim dizer, cumpridos. O ponto que nós levamos aqui em consideração é que nós vamos realizar a comissão de licitação e contratos, nós vamos realizar um curso de termo de referência para os servidores deste regional, de forma que a gente possa cumprir esses requisitos mínimos do termo de referência. E o curso, diferentemente dos cursos que geralmente a gente frequenta, que a gente participa, esse curso ele será uma oficina de termos de referência. Ou seja, o servidor que se propuser a participar do curso, ele vai acompanhar casos reais de necessidades da administração, de forma que a gente possa elaborar esse termo de referência de uma forma mais técnica, que a gente observe, que a gente tenha um checklist para a composição de um termo de referência. Ora, se eu vou fazer uma licitação de compra de ternos para o setor de segurança, para as pessoas que compõem a parte de segurança do tribunal, segurança e apoio. É evidente que o cerne da licitação é o terno, mas nada impede que o termo de referência ele também abranja coisas acessórias. Eu vou dar só um exemplo. O terno, a compra de um terno, a fabricação de um terno, vamos dizer assim, um manuseio especificamente, que eu tenho a colocar, o manuseio desse terno, você guardar um terno, ele necessita que você tenha um cabide, uma ombreira de uma certa qualidade. Por quê? Porque o terno ele tende a deformar se você coloca numa simples ombreira de arame. O terno também necessita de algo que o acomode de uma forma satisfatória. Ou seja, eu não posso simplesmente colocar um plástico em cima e dizer que esse terno ele tem uma capa plástica. Quando a gente manda um terno para lavar, por exemplo, esse terno ele geralmente vem com uma ombreira bem fina, que muitas vezes é um arame revestido de um plástico, e também de uma capa plástica, que na realidade é só um plástico em cima. Ora, se numa licitação, eu faço a licitação para a compra de ternos, se a conservação desse terno depende de um, vamos assim dizer, de uma capa, de um cabide de qualidade, é natural que se pense que, embora o cerne da questão, o cerne do procedimento de licitação seja o terno em si, mas esses acessórios a exemplo do que eu falei, do cabide e da capa, por exemplo, com zíper, são acessórios que manterão a qualidade do terno. E por isso não seria, podemos dizer, não seria algo que, não seria uma exigência demasiada pedir que o terno viesse, especificar no termo de referência essa condição. E
há vários outros nuances que o estudo desses componentes é feito em cada caso, em cada situação prática. Por isso que o sucesso do curso de termo de referência, que nós balizaremos aqui no TRT da 13ª Região, com a administração do excelentíssimo senhor presidente Carlos Coelho de Miranda Freire, esse curso tem por objetivo capacitar o maior número de pessoas possíveis a conduzir o processo, o passo base de uma licitação. Sabemos, volto a repetir, que a gente tem a necessidade, mas essa necessidade ela tem que ser colocada num termo, ela tem que ser reduzida a termo, e nós temos a pessoa que elabora esse termo de referência, ela tem por obrigação fazer um estudo acerca de como proceder em determinada licitação. A título de exemplo, nós temos a questão, por exemplo, a recarga de extintores. Recarga de extintores não é um procedimento tão simples como a gente imagina, de só esvaziar e recarregar. A recarga de extintores, ela envolve uma série de procedimentos. E esses procedimentos, a pessoa que elabora tem que ter conhecimento. E esse conhecimento é adquirido. Hoje nós temos a rede mundial de computadores, a internet, que facilita sobremaneira a verificação eventual verificação de determinados requisitos para a elaboração de um termo de referência. Como eu citei, no caso, a recarga de extintores de incêndio. Nós temos, por exemplo, a questão de uma licitação, por exemplo, de passagens aéreas. O tribunal, por meio das suas várias autoridades, necessita muitas vezes, mandar representantes, principalmente a Brasília, e o fluxo de passagens aéreas emitidas, muitas vezes é um componente que onera sobremaneira a administração pública. E se a gente parte para uma visão de mercado, a gente verifica que passagem aérea ela tem uma oscilação assim que é até incompreendida, porque oscila demais. Ora você tem uma passagem por R$90, ora você tem essa mesma passagem por R$1.500. E a administração pública não pode, embora a gente tenha que respeitar o mercado, mas a administração pública não pode, de forma alguma, ficar à mercê de um livre arbítrio no preço dessas passagens. Nós estamos estudando a viabilidade de adotar procedimentos que tirem esse cheque em branco, vamos assim dizer, de uma operadora A, uma operadora B, de emitir a passagem por esse ou aquele preço. Que a gente tem que amarrar esse procedimento de forma que a administração venha a ganhar financeiramente, vamos assim dizer, economicamente, né, que a gente tenha a economia, porque a licitação, um dos pilares da licitação é buscar. Em primeiro lugar, tem a questão da universalização dos participantes. Quanto mais participantes da licitação, melhor. Um termo de referência, por exemplo, não pode conter num termo de referência, é algo assim que eu posso até dizer que é básico, a restrição geográfica para aquisição
por exemplo, de resmas de papel, não pode haver essa restrição geográfica. Porque a restrição geográfica, se eu limito a cidade de João Pessoa, eu estou tirando da participação um mercado que é nacional, que pode oferecer preços bem melhores, bem mais competitivos e elidir qualquer forma de composição de empresas de forma a manter um preço pré-determinado por eles. Em relação ainda ao termo de referência, quando a comissão de licitação recebe todo esse procedimento, que já foi aprovado pela presidência, que já passou muitas vezes pela assessoria jurídica, pelo controle interno, a comissão de licitação, ela não pode fugir no edital, a não ser que seja um mero erro material, ela não pode fugir do termo de referência. Por isso da importância do termo de referência. Porque se o termo de referência, ele contém determinadas situações em que inviabiliza o procedimento licitatório, esse termo de referência vai ter que ser refeito e todo o procedimento, toda a burocracia de passar pelos setores também tem que ser refeita. Por isso, esse breve release do curso que nós teremos aqui acerca de termo de referência. Espero que muitas pessoas participem. Eu estarei ministrando esse curso e em breve nós estamos marcando o presente curso e em breve nós teremos e acreditamos na presença dos servidores. E nós estamos inicialmente, principalmente os setores que participam, que elaboram o termo de referência, nós estamos sugerindo a presença de pelo menos 2 servidores. E que numa etapa seguinte, esses 2, que venham mais 2 e mais 2, de forma que várias pessoas possam fazer esse curso de termo de referência. E é bom lembrar, é bom rememorar que o curso ele é uma oficina, ele é algo direcionado exclusivamente às nossas necessidades. Ele vai ter uma parte teórica muito rápida, mas ele vai se limitar à feitura, à realização de termos de referência e também a própria revisão dos já existentes. E a gente encerra por aqui.